Vamos então agora ouvir a Clara Gonçalves, que nos vai falar da UPTEC. Claro, portanto, a Clara, vocês têm aí as notas biográficas dos participantes. Ele é engenheiro agrónomo e depois fez um curso por aí fora, estando responsável, portanto, como diretora executiva do Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto. A Universidade do Porto que tem feito um percurso também, uma afirmação crescente, se calhar também por causa da inovação e da aposta na inovação que faz, é o que nós vamos ver e que a Clara nos vai transmitir. Depois, no final da apresentação da Clara, vamos tentar criar aqui um bocadinho para algumas perguntas que queiram colocar desse lado. É claro que não vamos ter muito tempo, depois temos um debate ainda para fazer, mas como vamos estar aqui ainda mais algum tempo, à hora do almoço, nomeadamente, será possível também estabelecerem esses contactos. Faz favor, Clara, obrigado. Ok, obrigada a todos, obrigada pelo convite da Parsuc e parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Eu não confesso aqui a minha ignorância, estou muito admirada com o trabalho que vocês fazem aqui no Reino Unido e queria-vos dar os parabéns por isso. Como me pediram para falar sobre percursos inovadores e sobre a Universidade do Porto e sobre o trabalho que a Universidade do Porto tem feito durante estes últimos anos na área da valorização económica do conhecimento, eu compilei um pouco a informação e utilizei uma apresentação que foi feita em outubro do ano passado em Bruxelas. Nós ganhamos este ano um prémio, o Regio Stars, fomos considerados o melhor projeto europeu na área de crescimento inteligente, num universo de cerca de 190 projetos, todos eles da União Europeia. Portanto, foi um prémio que veio a calhar, que muito nos orgulhamos, sobretudo porque tivemos gente de fora a olhar para aquilo que temos feito durante estes últimos tempos, durante estes últimos anos, e a validar um pouco a estratégia que a Universidade do Porto seguiu nestas áreas. E nesta apresentação, obviamente que fiz uma contextualização. Isto é um projeto muito virado para o país e, sobretudo, para a região onde a Universidade do Porto está inserida, que é a região norte. Há aqui alguns dados que caracterizam a população. E a população da região norte, a população jovem da região norte, as empresas que estão a operar na região, a taxa de emprego, o produto interno bruto, e de facto este valor é um valor muito baixo, existem várias razões que o explicam, e o principal indicador, o indicador da saúde de uma economia, que são as exportações, e estes 32% de empresas exportam quase 40%, isto são dados, salvo erro, de 2011. E o declínio das exportações desde 2007 começou-se a sentir bastante em 2007, 2008 até 2011. E este declínio tem variadíssimas razões, eu não vou entrar aqui muito em explicações, quase todos nós sabemos o porquê, o tecido industrial, a questão de não ser, de certa forma, e em alguns casos obsoleto, a questão dos recursos humanos afetos a este tecido empresarial, isto tudo nos últimos 20, 30 anos, a questão da centralização, e isto é um dado interessante de mostrar. Portugal tornou-se o segundo país mais centralizado da Europa em 2007, isto a nível de políticas e da definição de políticas é de certa forma complicado, mas apesar de tudo isso ainda temos por pouco tempo a maior universidade do país, porque em Lisboa vão se fundir duas grandes instituições de ensino superior, mas temos a melhor a nível de produção científica nacional. Eu tenho aqui um vídeo que mostra um pouco a cidade. Peço desculpa, ele não está ligado ao som, não sei se é possível, não sei se toda a gente ouve. À cidade do Porto, ao lifestyle, à forma como a cidade se reposicionou nestes últimos anos também, com base na universidade e noutras dinâmicas de outros atores. Isto são algumas das nossas faculdades, institutos de interface, escola de gestão.
e uma das cidades mais bonitas do mundo. E a massa crítica, que é com quem nós trabalhamos, a massa crítica da Universidade do Porto, o número de estudantes graduados que todos os anos sai para o mercado. Isto são alguns números interessantes. A componente da engenharia é fundamental e foi fundamental para o desenvolvimento, sobretudo inicial, deste projeto, mestres, doutorados, mas apesar de tudo isto, e vocês são claramente um exemplo disso, 20% de toda esta massa crítica sai todos os anos da região norte. Portanto, a Universidade acredita que é muito boa a Universidade do Porto, que é muito boa a criar e a atrair talento, porque nós temos uma comunidade grande de gente internacional a trabalhar na Universidade do Porto e a cooperar com a Universidade do Porto, mas a reter estas pessoas na região tem sido bastante mais complicado. Portanto, o desafio aqui da Universidade foi contribuir para o desenvolvimento económico da região e do país de várias formas, seguindo várias estratégias. Uma delas foi com a criação do Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto em final de 2006. Nós começamos a operar efetivamente no início de 2007 e a nossa missão passa por incubar empresas de base tecnológica, incubar empresas de base criativa, orientadas para produtos e para serviços. Obviamente que quase todas elas estão ligadas à Universidade do Porto, mas nós recebemos empresas que não sejam da Universidade do Porto e que queiram, empresas e empreendedores, e que queiram cooperar com a Universidade do Porto. E aqui, a nível da nossa missão, 70% do nosso foco e do nosso core business, de facto, é incubar empresas, e estamos muito orientados para esta questão, e desde o início que isto foi o foco da criação do parque, mas durante os anos de atividade começamos a perceber que começamos a ter muitas empresas que já cooperam com a Universidade do Porto ou que querem começar a cooperar com a Universidade do Porto, começaram a perguntar-nos e a desafiar-nos no sentido de criarmos estruturas para receber departamentos de inovação destas empresas nacionais e internacionais, e nós começamos a responder e a tentar perceber qual seria o melhor modelo para atrair estas empresas para dentro dos vários campos da Universidade do Porto, que é onde nós estamos posicionados. Começamos a criar infraestruturas. Este projeto tem uma componente infraestrutural brutal, porque a Universidade não tinha infraestruturas para receber startups e para receber esta tipologia de projetos de centros de inovação. E o que é certo é que hoje já temos um conjunto muito alargado destes centros de inovação, que representam empresas como a Sonai Indústria, como a IFASEC. Eu tenho aqui uma lista para não me esquecer: a Sina, a CUF, a Amorim Irmãos, a Vortal, a WIT Software, que é uma empresa, uma spin-off da Universidade de Coimbra, que montou um centro de desenvolvimento de produto na Universidade do Porto, na UPTEC, a ISA, a mesma coisa. Estamos neste momento a receber 3 centros de inovação de empresas alemãs. Portanto, temos aqui um conjunto muito alargado de empresas que se instalaram nos campos da Universidade do Porto, que têm recursos humanos afetos às empresas e recursos humanos subcontratados à Universidade. Estes recursos humanos, obviamente, são PhD, na sua grande maioria, que cooperam já há uns anos com a Universidade e que fazem esta ponte. Portanto, isto é uma estratégia de aproximação, uma estratégia para ligar efetivamente a Universidade à indústria. Obviamente que tudo isto é suportado pela transferência de conhecimento e, do nosso ponto de vista, a melhor forma de transferir conhecimento é através das pessoas que o geram. Portanto, o nosso foco, de facto, está muito orientado para as pessoas. Temos uma estratégia de cluster, porque a Universidade do Porto, como vos disse, está espalhada pela cidade, tem 3 polos espalhados, e nós posicionamos, obviamente, nesses polos, no meio das várias faculdades, no meio do ecossistema de conhecimento, e com uma ligação muito grande à cidade e às dinâmicas todas que a cidade tem tido nestes últimos anos, e com base nisso criamos 4 polos. O polo tecnológico fica no polo da Asprela, o grande polo da Universidade do Porto, onde tem a maior parte das faculdades ligadas às áreas das ciências e das engenharias e institutos de interface. É o polo que tem mais empresas e mais centros
centros de inovação. Criamos um polo no centro da cidade, o Polo das Indústrias Criativas, aqui o PINC, que é um projeto que resultou da reabilitação de 2 edifícios da Universidade do Porto, que serviam a Faculdade de Engenharia na altura, que entretanto mudou para o Polo da Asprela. Reabilitamos estes 2 edifícios e temos aqui cerca de 30 e qualquer coisa de projetos empresariais nas áreas criativas. Estas áreas criativas envolvem a arquitetura, o design, os mídias digitais, a produção de conteúdos, temos ao lado o Departamento de Comunicação da Universidade do Porto, temos a Academia Contemporânea de Espetáculos, estamos metidos na zona cultural e boémia da cidade, portanto este polo vive muito do ecossistema que gira à volta dele. O Polo Bio é um polo pequeno que fica no Campo Alegre, ao lado da Faculdade de Ciências e do IBMC INEB, é um projeto, uma área muito pequena, e o Polo do Mar, vou pôr aqui o chapéu da Universidade do Porto, envolve a deslocalização dos centros de investigação da Universidade do Porto, orientado para as tecnologias do mar e para as áreas ligadas à investigação marinha, para o Porto de Leixões, o Porto da cidade. Eles vão ocupar 2 pisos do futuro terminal de cruzeiros de luxo de Leixões, portanto vai ser uma montra. Quem vier de cruzeiro vai perceber logo no início que a cidade do Porto é uma cidade de conhecimento e que a região é uma região de conhecimento, e a UPTEC está também a reabilitar uma estrutura para receber startups que resultem da investigação e desenvolvimento feita dentro destes institutos. Isto são 4 fotografias que representam estes 4 polos. O nosso grande esforço, o esforço da universidade, é um esforço de facilitação a nível de networking, facilitação a nível de apoio. Todos estes polos, como referi, vivem do ecossistema onde estão metidos. O nosso trabalho mais difícil é pôr esta gente toda em articulação uns com os outros e com uma comunidade exterior. O investimento neste projeto é de 22 milhões de euros, em 5 não, em 7 anos. Os projetos de investimento terminam em 2014 e este investimento é European Union Funds, cerca de 80%. Em média, é financiado pela União Europeia. O resto foi um investimento que a Universidade fez e está a fazer decorrente do seu orçamento para o ensino. Portanto, é de facto uma aposta e um compromisso muito grande de todas as faculdades neste projeto. E como trabalhamos com empresas, trabalhamos como uma empresa, definimos indicadores, definimos KPIs, temos Balance Scorecard, temos uma série de sistemas que nos permitem monitorizar a evolução do projeto, e a nível dos principais indicadores estão aqui sumarizados. Nós definimos a nossa estratégia a 2020, a nossa visão é até 2020 e até 2020 nós perspectivamos potenciar a criação de 350 novas empresas e 5 mil novos postos de trabalho. Eu tenho aqui outro pequeno vídeo sobre o que é que está a passar nestes 4 polos, o que é que eles são, as infraestruturas e os projetos, o mais importante, os projetos que lá estão. 3 minutinhos? Rápido.
E o penúltimo slide, os resultados. E estes resultados foram avaliados em agosto de 2012 e o número que vocês veem aqui neste primeiro gráfico é o número de projetos empresariais que nós acompanhamos e temos instalados até agosto de 2012, 117, neste momento temos 130 e estamos lotados, não temos capacidade para receber mais ninguém. Em 2012, em agosto, tínhamos 876 pessoas, neste momento temos quase 1000 pessoas a trabalhar em todas estas empresas, em todos estes projetos e centros de inovação. Esta tabela que vocês veem aqui foi um exercício feito em conjunto com a Faculdade de Economia, um primeiro exercício relativo aos dados financeiros das empresas que estão instaladas na UPTEC em 2011, e eu lembro que a UPTEC começou em 2007 e grande parte destas empresas são startups e neste momento faturam zero. Portanto, o volume de negócios em 2011 foi de 9,3 milhões de euros. Dos centros de inovação, o cálculo foi feito de forma relativamente distinta, a nível das prestações de serviços, foi de 168 milhões de euros. Se nós medirmos os impostos, percebemos que 54 milhões de euros só em 2011 foram gerados para o Estado. Se andarmos um bocadinho para trás e virmos que o projeto tem um investimento de 22 milhões de euros a 7 anos, percebemos que isto pode ser um negócio e um negócio extraordinariamente lucrativo para a região e para o país. Esta é a nossa visão para 2020, sermos um parque de ciência e tecnologia de referência mundial, obviamente capaz de contribuir para o desenvolvimento económico da região e do nosso país, com base numa economia de conhecimento, com base em recursos humanos altamente qualificados. E só para terminar, um segundo, nós temos, neste momento, temos empresas de todas as áreas. A Universidade do Porto é transversal, tem 14 faculdades com áreas transversais às áreas de conhecimento, portanto nós recebemos quase toda a tipologia de projetos e de áreas de conhecimento, mas temos empresas que estão a trabalhar para a Agência Espacial Europeia, temos empresas que já produziram aviões que neste momento estão a ser certificados na Alemanha, temos empresas que trabalham com a Marinha Americana, com a Marinha Norueguesa, com o Ministério da Defesa norueguês. Temos empresas que recentemente foram vendidas a grandes companhias, uma delas a Swisscom. Portanto, vamos começando a ter um conjunto de resultados que começam a ser um pouco equivalentes a outras áreas do mundo e do globo que apostaram muito mais precocemente numa estratégia semelhante a esta. E pronto, e é esta. Obrigado. Então, agora a Clara junta-se aqui a nós e temos uns minutinhos para responder a algumas questões que queiram colocar. Portanto, fazem-me sinal, por favor. Há um microfone. Então aqui, faz favor. Mais alguém que queira... Mais duas pessoas, está bem. Não sei. Vamos juntar estas três perguntas só e depois passamos ao debate propriamente, está bem? Então, faz favor. Ok, muito obrigado pelas duas apresentações, foram fantásticas e muito motivadoras. Uma pergunta para o Marco. Identifiquei dois tópicos na sua apresentação que até me chocaram, por assim dizer. A primeira foi que foi preciso um e-mail da NASA para criar a empresa. O que quer dizer que falta algo nos nossos investigadores para identificar o nicho ou o potencial do trabalho que estão a desenvolver ou o potencial da sua investigação. É necessário alguma formação académica nesse sentido para fazer essa ligação entre o potencial da investigação e o mercado de trabalho, ou é pela base dos departamentos de transferência de tecnologia que tem que ser um trabalho mais dedicado dessas pessoas e identificar nos investigadores?
O segundo ponto foi que disse que Portugal não era atrativo e Portugal não tinha credibilidade e era preciso ter a empresa nos Estados Unidos ou no Reino Unido para atrair negócios. Como é que se pode mudar esse ponto? Qual é a perspectiva para mudar esse impacto negativo de trabalhar em Portugal? Muito bem, vamos juntar a pergunta ali, por favor. Está aquela menina ali. Não? Estamos a ouvir. Assim. Estamos? Não estamos. Não vou fugir. Uma delas tentava relacionar com esta questão, ou seja, como é que temos dificuldade, a marca de Portugal não vende, então como é que vocês vendem em Portugal a estes clientes? Uma outra questão também para o Marco Costa é curiosa, porque é curiosa a questão, a empresa nasceu do trabalho de 3 investigadores, que não sei se ao longo deste processo de desenvolvimento da empresa se fizeram tornar gestores e menos investigadores. E portanto, como é que é essa questão? Por outro lado, isso que está a falar Gonçalves disso, e que me parece uma das chaves de sucesso e que provavelmente vai produzir Consequências boas no futuro, que é o total alinhamento do que é a estratégia da universidade com o que foram as prioridades regionais para o desenvolvimento Muito bem, e ali atrás, não é? O Tiago. A minha pergunta vai direcionada ao Marco, particularmente sobre esta questão da gestão e das lideranças. Eu sempre olhei com alguma desconfiança para o mundo empresarial e industrial, principalmente por desconhecimento e porque pertenço à academia, estou metido na academia e sempre me foi uma realidade muito distante. Mas há pouco tempo tive a oportunidade de participar num curso sobre gestão e lideranças na academia. E é curioso porque o diretor desse curso dizia é muito mais fácil chegar aos diretores da BMW ou das Siemens, se estiver um curso na Alemanha, e falar-lhes sobre o que é importante na gestão, nas lideranças, do que chegar ao diretor do Max Planck e dizer é também importante pensar na gestão de recursos humanos e das lideranças. E acima de tudo, como se falha? A toma de decisões e o falhar, o redirecionamento. E eu queria saber qual é esse mistério que a indústria e a empresa têm, muitas vezes entender como se falha e como se redescobre, muitas vezes nestes falhanços, novas tecnologias. E eu acho que, por exemplo, o vosso Edgebox foi primeiro pensado para as pequenas e médias empresas nos Estados Unidos e que falhou, de certa maneira, e que foi redirecionado depois para o mundo da educação dos países em desenvolvimento. Como é que é chegar em determinado momento e dizer aos nossos colaboradores que vocês não estão a funcionar e têm que redirecionar o produto? Que é o que muitas vezes não acontece na academia. Os nossos gestores, os nossos líderes, ou mesmo nós, não temos a capacidade de dizer às pessoas que lideramos que vocês estão a falhar e têm que redirecionar. Eu queria um bocadinho a opinião sobre esta questão. Muito bem, obrigado. Marco, quer começar? Posso começar? São muitas perguntas. A primeira tem a ver com o empreendedorismo dentro das universidades e nos laboratórios de investigação. De facto, é verdade o que eu disse, que eles estavam ainda a fazer o doutoramento quando surgiu o e-mail. Isto não quer dizer que se não tivesse havido o e-mail não havia empresa. O que quer dizer é que foi um acelerador. Portanto, de facto foi trazer para a vista de todos e para a vista deles que a tecnologia que estavam a desenvolver, é que na altura era apenas investigação mais próximo do fundamental do que industrial, tinha potencial de aplicabilidade. Portanto, e foi isso que deu origem. Mas notem que hoje, por exemplo, em Coimbra, temos o IPN, que faz muito isso. Hoje em Coimbra há empresas, imensas empresas, que estão, de facto, a tentar transferir a tecnologia das universidades, dos laboratórios de investigação, para as empresas. Acho que é um bom exemplo, o PTEC faz algo semelhante também. Portanto, eu diria que há 15 anos atrás, não sei se era tão natural, hoje é. Hoje, de facto, há gabinetes de apoio, há muita iniciativa, há muitos professores, inclusive é que são hoje professores empreendedores em simultâneo. Acho que demos esse passo nos últimos 15 anos. A marca Portugal. De facto, temos que ser realistas, não é? Quando nós, por exemplo, hoje vamos levantar dinheiro, e nós precisamos de dinheiro para aquelas empresas, dizer que somos portugueses não ajuda. É um facto, não ajuda. E, portanto, nós temos que perceber isso.
Portanto, como é que nós combatemos? Nós dizemos sim e dizemos sempre, com orgulho que temos em Portugal, até porque a engenharia portuguesa é reconhecida, as pessoas em Portugal são muito reconhecidas. O que dizemos é, não estamos dependentes do mercado nacional para a sustentabilidade da empresa. Porque quem trabalha connosco quer ter uma empresa sustentável. Nós temos clientes que têm projetos há 50 anos. Portanto, eles querem saber se daqui a 50 anos como é que fica o negócio, será que nós estamos cá? Portanto, e tudo isso é uma questão de sustentabilidade, que nós temos que garantir dizendo, nós temos 80% do nosso negócios é fora de Portugal. Okay? Portanto, trabalhamos em Portugal, temos 70% da engenharia em Portugal, mas estamos a trabalhar para o mundo. E isso ajuda. Mas, quer dizer, não vale a pena enganarmos. Nós hoje, uma empresa americana que nasce em Silicon Valley tem um ecossistema que é muito diferente de uma empresa portuguesa que nasce em Coimbra. É diferente, temos que combater isso, temos outros obstáculos. É um bocadinho mais difícil, se quiser, mas é possível, e hoje há N empresas em Portugal que, felizmente, estão a ser muito bem sucedidas neste caminho. O último ponto que falou aqui da gestão, das pessoas, de mudar o rumo, como é que se faz isso? No caso da crítica, nós tivemos, talvez, 3 pessoas que percebiam que não sabiam. Sabiam que não sabiam gestão, então foram fazer MBA, foram fazer a sua formação. Depois sabiam mais, sabiam que não conseguiam gerir tudo. Portanto, criámos a estratégia das spin-offs para isso mesmo. Porque quando queremos trazer alguém, um gestor de topo, não o trazemos só para dar um salário, trazemos para ter uma participação na empresa. Ele tem que saber que tem muito a ganhar se a empresa for bem sucedida. Portanto, nós damos um bocadinho daquilo que é a nossa riqueza, mas acreditamos que se aquilo for muito grande, esse bocadinho que nós damos não afeta nada o valor geral, o valor global para a empresa. Portanto, temos que partilhar. E essa estratégia permite-nos hoje atrair CEOs que são, de facto, topo. Temos um CEO da Watchful, por exemplo, é um americano que já fez várias empresas na área da segurança, cresceu, vendeu. Portanto, nós temos a expectativa que faça o mesmo connosco também, naquela área em particular. Mas também, se não for, bem, haverá outras oportunidades. Mas, de facto, nós temos que perceber que temos que ter a humildade de saber que não sabemos. Portanto, e em Portugal, muitas das empresas são geridas por engenheiros, como eu, que sou engenheiro também, fiz um MBA, isso qualifica-me um bocadinho mais, mas continuo a ser um engenheiro. E nós temos que perceber, temos que nos rodear de pessoas que são melhores que nós. Temos que não ter medo de trazer pessoas que nos desafiam, que nos questionam, e isso passa pela cultura de abertura. É complicado, quando estamos numa plateia, eu faço muitas vezes reuniões com as minhas pessoas, e nós somos bem desafiados. Portanto, ouvimos questões que são difíceis de responder, mas isso ajuda-nos, nós a pensar enquanto gestores e a empresa a perceber que as pessoas estão ouvidas. Eu julgo que cobri as questões. A questão de como é que se diz uma pessoa que está a errar e que aquele projeto não vai dar. Exato, como é que se descobre? Bem, quando estamos a falar destas empresas é muito fácil, o dinheiro está-se a acabar. Portanto, há dinheiro acaba-se. Quando acaba, a empresa tem que fechar e, portanto, as pessoas têm que perceber o que é que eu vou fazer para garantir a sustentabilidade do meu negócio. Isso também é uma vantagem quando temos spin-offs. Mas, de facto, o mercado diz-nos isso muito rapidamente. Temos é que ouvir os clientes. No caso da Edgebox, tem tudo para funcionar, exceto o timing. Não era o timing certo. Tivemos, agora posso dizê-lo, tivemos quase a fechar com a Cisco, que era uma parceria fantástica, tivemos quase a fechar com uma empresa chinesa, era uma parceria fantástica, o timing não foi o adequado. Bem, reorientámos, tínhamos um conjunto de valências, o mercado dizia-nos, há espaço para este tipo de soluções de educação, são um bocadinho diferentes, são muito diferentes. A base tecnológica é a mesma, mas a forma como se comercializa, como se apresenta, como se vende, é completamente diferente. Portanto, vamos fazer o shift. Foi o mercado que nos disse, temos é que estar atentos. E depois é mais fácil fazer uma mudança, um redirecionamento de um produto do que matar uma empresa. Em Portugal, acho que ainda há o estigma de uma empresa que morre é um gestor que falhou. Não necessariamente. Há muitas causas para a falha. Temos é que as perceber e assumir isso de frente. Dentro da crítica, o que é que fazemos? Temos uma avaliação de desempenho, onde todos nós, desde a secretária até ao CEO, até ao chairman, tem de 6 em 6 meses, temos uma avaliação 360. Portanto, o nosso superior avalia-nos, e temos várias pessoas que, de forma anónima, nos dão feedback também. Portanto, isto permite-nos fazer um reality check todos os 6 meses e perceber se estamos no rumo certo ou não. Na nossa área, o último reality check são as pessoas que querem acreditar connosco. Portanto, se as pessoas estão connosco é porque acreditam no projeto e acreditam que há futuro no projeto. Obrigado. Clara, aquelas questões que eu ali dirigidas eu vi aqui 2 áreas, vou repetir um bocadinho aquilo que o Marco disse em relação a Portugal não vende, não é? Nós ouvimos isto há imenso tempo, Portugal não vende. Mas a Clara disse ali que não conseguiam atrair, não é?
Não conseguiu manter o retain, não é? Manter por variadíssimas razões. Nós conseguimos atrair pessoas, empresas, porque temos gente qualificada, e é com base nestas pessoas qualificadas que nós estamos a conseguir reter pessoas. Eu vou-vos aqui falar de uma história muito rápida, de uma conversa que eu tive com o CTO da Rocket Internet, uma empresa na área de tecnologias de informação que se instalou no Porto. A empresa começou com 12 pessoas, neste momento está com 120 e passam o tempo todo a contratar, têm cada vez mais projetos. É uma empresa alemã que a estratégia deles é um bocadinho essa, a estratégia de spin-off. Eram para Portugal, montaram uma spin-off participada pela empresa alemã e neste caso pelo CTO que escolheram para parceiro. E quando falaram a este senhor era um programador freelancer que já trabalhava com eles há alguns anos. Eles achavam muita piada e reconheciam bastante a qualidade do trabalho que ele conseguia entregar, e lançaram-lhe o desafio de constituir a empresa em Portugal. E quando lhe falaram em Portugal, ele disse que sim, estava muito interessado, e falaram-lhe em Lisboa. Ele disse: Lisboa, não tenho nada contra Lisboa, mas eu sou do Porto. Eu gosto muito de viver no Porto e é aqui que eu quero ficar. Portanto, se vocês quiserem ir para Lisboa, não há problema nenhum, mas não contem comigo. E os senhores da Alemanha lançaram-lhe um desafio que passou por prova-nos porque é que nós vamos montar a empresa no Porto. O que é que vocês têm no Porto para nós montarmos a empresa no Porto, nessa região? E o que é que ele foi fazer? O que é que ele fez? Ele somou o número de recursos humanos que todos os anos saem na área das tecnologias de informação da Universidade do Minho, da Universidade do Porto e da Universidade de Aveiro, que ficam um raio de quilómetros muito próximo. E apresentou-lhes e fez uma comparação destes recursos humanos, dos alunos destes recursos humanos, representativos destes recursos humanos que estão a trabalhar em grandes empresas multinacionais também, e fez uma comparação com o número de pessoas que sai do MIT, que sai de Harvard e que sai de outra universidade nos Estados Unidos, que Stanford. E percebeu rapidamente, e os alemães perceberam rapidamente, que o número é brutalmente superior. E como é brutalmente superior, e como em Portugal. Eles decidiram apostar, e a empresa está a correr bem, cada vez tem mais projetos, cada vez apanha mais projetos de clientes que seriam clientes da própria empresa-mãe na Alemanha. Portanto, isto aqui é um caso de sucesso, é um dos casos de sucesso. No meio deste caso de sucesso aparecem muitos de insucesso, isso também é normal. No meio destas empresas todas que são constituídas, montes delas não funcionam, e nós não podemos olhar, e isto também foi levantado, nós não podemos olhar para isso como uma falha. Temos que olhar para isto como uma aprendizagem. Os CEOs destas empresas não quer dizer que sejam todos maus, não é? Há alguma razão, e há um conjunto de razões para que as coisas não corram bem, mas muitas delas estão a correr bem. E estão a correr bem aquilo que é a nossa percepção, porque falamos com muitas empresas, falamos com muita gente internacional, é que cada vez mais conseguimos atrair empresas que façam desenvolvimento de produto, porque temos recursos humanos qualificados para o fazer. Coisa que não acontece noutros países da União Europeia e do mundo. Portanto, isto é uma mais-valia, e é provavelmente um fator de competitividade, e o país tem que se posicionar a este nível, a nível de conhecimento. Tendo todos nós noção que Portugal é um país pequeníssimo, Portugal é um mercado de teste. É aquilo que nós transmitimos às nossas empresas. Grande parte das nossas empresas tem uma componente tecnológica, e o trabalho que nós fazemos com eles é bater à porta de clientes, perceber numa fase inicial, isto vai resultar, recolher inputs de potenciais clientes para poderem reformular o projeto, reformular a tecnologia, reorientar a estratégia. É esse o grande trabalho. E Portugal é teste. Na grande parte e na maioria dos projetos de base tecnológica, Portugal é um mercado de teste. E as empresas, mal ou bem, têm que se orientar todas para internacionalizar. Nós não temos massa crítica, portanto, mas temos competências. Nós podemos vender competências e podemos vender um conjunto de outras questões, não é, que o país tem, mas do ponto de vista do conhecimento, do ponto de vista da ciência que é produzida, da transferência de tecnologia que é feita, e é muita, e não é só na Universidade do Porto, não é só na Universidade de Coimbra, é em todas as universidades deste país, ou em quase todas as universidades deste país. As universidades estão-se a posicionar a esse
esse nível e são reconhecidas a esse nível. Nós temos um reconhecimento internacional incrível, que não temos dentro do nosso país. Eu vou, onde quer que seja, vou aos Estados Unidos, nós temos imensas parcerias com os Estados Unidos, com universidades americanas que têm uma componente forte nestas áreas, e eles ficam todos admirados e dizem: como é que vocês falam de uma forma tão informal e tão humilde do que se está a passar a nível da criação desta tipologia de projetos? Vocês têm imensos projetos, vocês têm imensa massa crítica, vocês têm imensa cultura e muita gente muito capaz. E eu estou a olhar para uma plateia que espero um dia mais tarde possa regressar ao país, porque o país de facto está a criar estas plataformas e eu fiquei muito contente pelo convite que me fizeram, porque foi muito interessante falar com vocês, que podem usufruir destas plataformas, que podem usufruir do trabalho todo e do esforço que nestes últimos 10 anos foi feito a este nível. É um esforço enorme, 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 e a maior parte das pessoas não tem esse conhecimento, mas de facto isto é um esforço muito grande a nível de investimento, a nível financeiro e a nível do esforço das próprias pessoas. É preciso mudar mentalidades, é preciso mudar a cabeça de toda a gente, é preciso mudar a cabeça dos investigadores, é preciso mudar a cabeça dos empresários, é preciso cada vez mais aproximar de facto estas duas áreas, sem nunca esquecer, a investigação fundamental ela é preciosa, mas existe algo mais além. E quem quiser pode-o fazer, e pode-o fazer, vai falhar muitas vezes, mas a probabilidade de sucesso é de certa forma grande, de acordo com aquilo que têm sido os resultados. Até para falhar é preciso ter competências, não é? Exato. Falhar bem. Aprender muito com isso. Muito bem, eu acho que abordámos aqui, enfim, muito por alto uma série de questões, algumas, é a tal vantagem de termos uma plateia qualificada, algumas perguntas que eu gostava de ter feito já foram feitas de maneira que, pronto, já estou dispensado de as fazer. Uma ideia geral que penso que pode ficar para reflexão e para conversa depois, que eu tinha aqui, que era estes desafios mútuos. É o mercado que desafia as empresas, é a empresa que desafia o mercado, é a universidade que desafia as empresas e é desafiada também. Portanto, esses desafios mútuos, essa plataforma de colaboração e de desafios mútuos, penso que é algo que valia a pena refletir um bocadinho sobre isso. Não vamos agora fazê-lo aqui. Agradeço-vos terem estado aqui e a chamar agora os membros do nosso painel seguinte, que são o professor Manuel Carrondo, do IDET. Microfone.